Bom, Copa do Brasil, o Flamengo não pode contar com os jogadores que chegaram depois, né? Já 4 desfalques, Rodolfo, Diego Alves, Giovani, o Everton Ribeiro. Tem a situação do Guerreiro também machucado. Como é a situação para você numa partida decisiva, primeiro jogo de semifinal? Tem um time bem diferente daquele que vinha atuando, já que tem um número considerável de jogadores aí, entre aqueles que não estão inscritos na Copa do Brasil e o Guerreiro, que se recupera de lesão. É claro que esses jogadores aí que você citou são jogadores extremamente importantes e isso não tem como negar. Mas uma coisa também é verdade, nós temos um grupo muito bem, né, um grupo equilibrado que está pronto para fazer um grande jogo amanhã. Então isso não é de maneira nenhuma uma desculpa e não significa que amanhã não seremos uma equipe extremamente competitiva e pronto para fazer um grande jogo. Diego, boa noite. O Rueda trabalhou ontem mais com aqueles jogadores que não participaram da partida contra o Atlético Mineiro, né? Você estava entre eles, estava suspenso. Hoje já foi um dia que ele pôde ver o elenco inteiro, a gente sabe que foi de portões fechados. Queria que você falasse suas primeiras impressões com relação ao trabalho do Rueda e como foi esse trabalho nessa terça-feira também. Uma ótima impressão. Tivemos a oportunidade ali de conversar um pouco, enfim, é um treinador que chega com uma bagagem, com experiência, conhecimento e preparado, sem dúvida nenhuma, para assumir esse desafio. E fizemos treinamentos de altíssimo nível, sem dúvida nenhuma, chegamos prontos para fazer um grande jogo. Diego, hoje Flamengo e Botafogo vivem momentos distintos, né? O Flamengo muito abalado, tentando recuperar a sua confiança, enquanto o Botafogo muito motivado por tudo que tem acontecido nos resultados nas outras competições, Libertadores, enfim. Isso faz com que a pressão seja menor para o lado do Flamengo ou você acha que zera tudo no momento de decisão? A gente sabe que, além disso, tem um elemento extra-campo com relação à declaração ontem do técnico Jair Ventura, falando da presença de técnicos estrangeiros, que, de certa forma, tira o espaço também de treinadores brasileiros. Qual a sua opinião com relação a isso? A minha opinião é... Quando se joga pelo Flamengo, independente do momento que você vive, a pressão e a cobrança é muito grande. Se nós chegássemos na véspera desse jogo, vindo de vitórias consecutivas, classificado em todos os torneios que estivéssemos disputado, a expectativa seria gigantesca. E se nós não alcançássemos nossos objetivos, seria uma grande decepção. E seríamos extremamente cobrados, né, por essa decepção. Então... Chegamos numa situação que os últimos resultados não foram como nós planejávamos e queríamos. Porém, amanhã é um novo jogo, é um outro campeonato, um campeonato que estamos falando de uma semifinal que nós conquistamos com muito esforço para chegar nessa posição. E a nossa motivação está voltada totalmente para esse jogo. Jogar no Flamengo é uma grande responsabilidade. Traçamos metas altíssimas, criamos expectativas altíssimas e às vezes não alcançamos e por isso se tem a decepção. Porém, quando se traça grandes metas, mesmo você não alcançando algumas, você não deixa de estar em posições extremamente favoráveis. Então, vale se lembrar que nós estamos falando de uma semifinal de Copa do Brasil e que nos dá a possibilidade de ir para a final e disputar um título nacional. Sem falar da Sul-Americana, que estamos numa fase decisiva também. Enfim, então nós nos encontramos nesse momento, na véspera de um jogo, de uma semifinal, e nós temos que estar orgulhosos disso, motivado, e a equipe está dessa forma. Tenho certeza que a torcida, mais uma vez, estará confiante e vai nos apoiar para alcançar esse grande objetivo, que é nos classificarmos para a final. Em relação ao Jair, eu não tenho o que falar, é uma opinião dele, nós pensamos diferente, obviamente, confiamos totalmente no Rueda e vamos fazer de tudo aí para que ele tenha sucesso aqui no clube. É um treinador que não chegou aqui por acaso e nós estamos juntos aí para alcançar o nosso objetivo, que é vencer e conquistar títulos. Diego, tudo bem? Mas quando o técnico do time adversário, na semana que é decisiva,
fala abertamente, né, de um outro treinador que recém foi contratado, que uma contratação de um técnico estrangeiro tira espaço dos treinadores brasileiros. Vocês, jogadores, têm como defender o técnico que chegou agora? E qual a forma de defender o técnico que chegou agora? O que eu falei. Nós estamos falando de opinião. Né? Nosso trabalho, ele é um trabalho que gera opinião, discussões públicas, e as pessoas têm o direito de expor a opinião, né? Então nós temos que respeitar. Obviamente nosso pensamento é totalmente o contrário. Eu tenho um respeito muito grande pelo Jair também, enfim, é uma questão de opinião. O mínimo que nós jogadores podemos fazer é dar a vida nos treinamentos e nos jogos para vencer, porque o sucesso do treinador é o nosso sucesso, então nós estamos juntos nesse desafio. Como eu disse, ninguém chega e alcança esse nível, né, por acaso, então ele tem todo o mérito dele, tem todo o nosso respeito e confiança. E nós, jogadores, estamos aí fechados com eles para que nós alcançamos aí o nosso primeiro objetivo, que é classificar para a final da Copa do Brasil. O Rueda, na coletiva, ele falou sobre intensidade, agressividade, dinamismo, né? Futebol dinâmico. Características que a gente vê bem na equipe do Botafogo. O Botafogo tem mais isso hoje do que o Flamengo, esses três elementos? O Botafogo tem nosso total respeito. Uma grande equipe, vai jogar em casa. Agora, qualidade do nosso elenco, o que nós já conquistamos juntos, o histórico de cada jogador, faz com que dispense aí comentários, né, e esclareça qualquer tipo de dúvida. Derrotas e decepções, uma trajetória de uma equipe, ela faz parte, mas aqui está se falando de um grupo de homens, né, com caráter e determinação, que independente das circunstâncias, vamos manter e vamos fazer o nosso melhor. Chegamos, né, para disputar esse jogo decisivo contra o Botafogo extremamente motivados e decidido daquilo que nós queremos e podemos fazer. Então, com todo respeito à equipe do Botafogo e tudo aquilo que eles estão vivendo, mas nós temos a nossa qualidade e vamos entrar mais uma vez para colocar em prática aí tudo aquilo que nós sabemos e podemos. Diego, numa competição de mata-mata, o pênalti pode fazer muita diferença, realmente, e o Flamengo não vai ter o Diego Alves. Então, do outro lado, tem o Gatito Fernandes, que está numa excelente fase. Falar um pouquinho dessa importância do lado do goleiro numa competição de mata-mata, se tratando aí de uma fase decisiva. É uma possibilidade, né? Nós temos que levar em consideração. Nós temos um excelente goleiro que tem nossa total confiança também. E aquele que estiver ali, sem dúvida nenhuma, vai estar preparado, caso seja necessário, fazer o melhor e poder também fazer a diferença para o nosso lado. Realmente o Gatito é um excelente goleiro, vive uma grande fase. Mas são possibilidades. Chega aí num jogo como esse, as equipes colocam aí, né, para fora todas as cartas, tudo aquilo que tem de melhor. E nós temos muitas coisas boas também, né? E temos, se precisar, goleiros preparados para nos ajudar em momentos decisivos. Oi, Diego. Que tipo de treino o Rueda deu hoje? E em tão pouco tempo, será que é possível já ver um Flamengo com alguma marca dele amanhã? Bom, nosso treinamento foi em altíssima intensidade, né? Trabalho com bola, tático, enfim, fizemos treinamentos em altíssimo nível. É lógico que é muito cedo, mas é claro que chega um treinador extremamente motivado e isso é contagiante. Então, nós podemos sim ver já a influência desse novo treinador nesse jogo já. Na média dos 20 clubes da Série A, o Flamengo
tem a estatística de mais bolas lançadas na área. Média superior a 19. Manteve-se alta também no jogo contra o Atlético Mineiro. O Rueda tem uma característica de jogo muito chão, bola de pé em pé. Em que momento você acha que a teoria e o desejo prático possam se realizar? Bom, eu acredito que nós temos que ter recursos, né, dentro das opções que nós temos em campo, dependendo dos jogadores, mas isso é claro que ele está mais bem preparado do que eu para direcionar aí em que caminho nós devemos ir, né, e de que forma nós podemos ser mais eficazes e perigosos, né? Então é isso que é o mais importante. É claro que nós temos aí uma reunião antes do jogo para definir detalhadamente aí de que forma nós vamos nos comportar, mas sem dúvida nenhuma continuaremos aí com opções e sendo uma equipe perigosa. Diego, boa noite. Ontem, quando o Rueda esteve aqui com a gente, ele disse que tinha pouco tempo, né, que no avião veio traçando algumas possíveis escalações, mas que ele ia ter conversas pontuais com cada um, que já tinha conversado com alguns, mas pelo tempo de ontem não tinha conseguido fazer todas as conversas. Queria saber se você já teve esse momento com ele diretamente. Você é um dos mais experientes aqui do grupo, ele te citou ontem na entrevista coletiva. Talvez essa troca de informações de ambos os lados seja o fator mais importante para essa presença dele amanhã já contra o Botafogo. Sem dúvida nenhuma, nesse momento, e a comunicação no geral ela é sempre importante, principalmente quando você está chegando, né, conhecendo os jogadores. Essa comunicação é muito importante. Conversamos um pouco, sim, né, conversou com a equipe, com alguns jogadores, nada muito longo, especial, mas trocamos sim algumas ideias já. Uma outra questão é que talvez a gente não tenha uma outra oportunidade com você aqui até lá, mas no início da próxima semana vai completar um ano que você entrou em campo pela primeira vez com a camisa do Flamengo. Queria saber se já dá para você fazer um balanço desse ano que você está aqui, não só desse momento que você está vivendo agora, mas das coisas que você já construiu, do que o Diego já deixou, já contribuiu para o Flamengo nesse um ano aqui no clube, por favor. Não, sem dúvida nenhuma que o meu balanço é extremamente positivo, né? Tudo que eu tenho vivido no Flamengo tem sido muito especial, intenso e maravilhoso, né? É lógico que nem sempre as coisas saem como a gente planeja, mas a verdade é que, no geral, superou as minhas expectativas, tudo que eu vivi aqui desde o primeiro dia que eu cheguei. Então, eu só tenho a agradecer e me dedicar a cada dia para poder fazer toda essa nação feliz, como eles têm me feito também. Então, é lógico que para fazer uma análise detalhada vamos precisar de alguns minutos, mas no geral, sem dúvida nenhuma, é um grande orgulho e prazer vestir essa camisa, só aumenta a cada dia. Os desafios são grandes, mas a caminhada é extremamente prazerosa. Então, eu estou feliz, motivado, acredito que muitas coisas boas estão por vir e tenho me preparado para isso. Diego, boa noite. Você não jogou na quarta-feira passada por causa de desgaste, né? No fim de semana estava suspenso. Queria saber como é que foi essa sua semana aí, se você acha que volta melhor do que você estava antes, porque você veio de uma cirurgia faz um tempo, você encarou uma sequência. Enfim, como é que você vê esse momento para você, assim, falando mais da sua condição física e até técnica para poder fazer seu jogo de correr o campo inteiro? Não, sem dúvida. Eu acho que, assim, com o nosso calendário, é mais do que claro, uma pessoa sensata parar para analisar vai ver que é impossível um jogador jogar todos os jogos, né, em todos os campeonatos, mantendo um altíssimo nível, né, é impossível. Então, dentro de um elenco qualificado que nós temos, eu acho que não tem que ser mais surpresa para ninguém quando existir esse tipo de rotatividade. É necessário e muito importante. O que não pode é um jogador que tem uma queda brusca. Isso é claro que não se justifica, e por mais que aconteça, nós passando por esse tipo de situação, aí sim deve ligar um alerta. Então, sempre que tiver essa oportunidade, depois de vários jogos consecutivos, de existir esse tipo de descanso para um ou outro jogador, prevenindo lesões ou
ou mesmo se recuperando de um certo desgaste, é válido. Em relação ao joelho que você comentou, de lesão, eu acho que isso é uma situação que foi totalmente ultrapassada, né? Eu acho que hoje em dia é extremamente fácil a gente esclarecer e tirar esse tipo de dúvida. Todo jogador hoje em dia é monitorado por GPS em campo, então se você pegar um relatório de cada jogador, de quanto jogou, e no meu caso, se você for analisar, vai ficar mais do que esclarecido de que um jogador com qualquer tipo de problema físico jamais atingiria os níveis e a quilometragem e o nível físico que eu atinjo a cada partida, não uma ou outra, mas em todas elas. Então o problema de correr, de estar bem fisicamente, nunca existiu, né, no meu caso, e é uma situação que foi já, sem dúvida nenhuma, superada totalmente. Sem dúvida nenhuma, chego muito bem para esse jogo. Fisicamente, chego muito bem, porque essa pausa foi muito boa para treinar. Em alguns dias treinei 2 períodos, então pude aí fazer o que não era permitido, não era possível até então, porque jogando de quarta e domingo é impossível devido às viagens e tudo. Então eu chego melhor fisicamente e preparado para ajudar a equipe da melhor forma. Diego, boa noite. Ainda falando sobre o seu 1 ano de Flamengo, que você vai completar dia 21, né? Te perguntar se dá... Aliás, te pedir para individualizar qual foi o melhor momento nesse 1 ano de Flamengo, o mais especial, seja em jogo, seja no aeroporto, como você preferir, e qual foi o momento mais difícil que você viveu no Flamengo? Como eu falei, para a gente analisar detalhadamente, nós vamos precisar de alguns minutos. Teve vários momentos especiais que é até difícil de eu falar agora. O dia que se concretizou mesmo a minha transferência, né? A sensação que eu tive com os meus familiares. O dia que eu cheguei no aeroporto, meu primeiro jogo, gol, alguns jogos no Maracanã, que é difícil de falar, alguns jogos, vitórias, gols, recepções em aeroporto que foram maravilhosas, título sensacional que foi o título carioca, enfim, foram momentos realmente, sem contar o dia a dia, né, o que as pessoas passam, falam, reconhecem, enfim, que tem sido muito bacana também. Negativo, cada derrota ela tem a tua parte dolorosa, né? Mas jogar nesse clube, vestir essa camisa, tem algo especial e até curioso, que no outro dia a vontade, a esperança que nasce, né, devido a essa paixão que envolve entre todos os flamenguistas, isso é contagiante. Então a vontade de vencer ela é sempre muito grande, de conquistar, de superar as dificuldades. Então, sinceramente, obviamente eu tive decepções nessa carreira, nessa passagem até agora, né? Ser eliminado de uma competição ou outra, perder um jogo, sempre é complicado, como eu disse, mas no geral essa caminhada está sendo extremamente motivadora, porque não se falta emoção, paixão, dedicação, superação, enfim, tudo isso faz com que vestir essa camisa seja um grande privilégio.